49. Lemos, versículo 49. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Agora, igreja, 1, 2, 3 e... Pois todos nós fomos batizados em Espírito por mão do corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido no Espírito. Amém. Bom, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, né? Vamos ser assento. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, por esta oportunidade de estar assumindo aqui nesse púlpito para ser uma voz profética, ser um porta-voz, ser um canal de bênção para os receptores. Quero agradecer a Deus pelo ar que Espírito, pelo fôlego de vida e pela existência de vida. Porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, você também não estaria aqui. Por isso que o salmista, no Salmo 3:5, o salmista diz: deitei, dormi, acordei, porque Ele tem nos sustentado. Atos 17:28 diz: nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, e fora dele nós não somos nada. Irmãos, 3 dias de festa. Começou na sexta e eu estou encerrando hoje. Todos esses dias, o Espírito Santo ele tem feito um movimento diferente na igreja, usando os pregadores, porque ele usa quem ele quer, da maneira que ele quer, quando ele quer. O Espírito Santo é uma coisa que vocês nem imaginam. E quando nós falamos no Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele é eterno. Ele é eterno. Quando nós lemos lá em Hebreus, que é o capítulo 9, versículo 14, e o Salmo 139, versículo 7, diz que o Espírito de Deus, ele é eterno. E por ele ser eterno, ele se movimenta numa velocidade que você não imagina, numa velocidade que eu não imagino, numa velocidade que o ser humano não tem como imaginar. E é interessante, irmãos, que quando nós falamos do Espírito Santo, quando nós lemos em Gênesis, que é o capítulo 1, versículo 1, fala no Deus único. Quando a gente sai do versículo 1 para o versículo 26, fala no Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando nós lemos em Hebreus, que é o capítulo 9, 14, Salmo 139, versículo 7, fala que o Espírito de Deus ele é eterno. Quando nós lemos em Efésios, que é o capítulo 4, versículo 6, diz que Deus ele é Pai. Quando nós lemos na primeira epístola de São João, que é o capítulo 5, versículo 20, diz que Deus, ele é o próprio Jesus. Quando nós lemos em Atos, que é o capítulo 5, versículo 2, e o versículo 3, e o Evangelho de São João, que é o capítulo 4, versículo 23, diz que Deus, ele é Espírito. Olha só, a eternidade do Espírito Santo. A
a eternidade do Espírito Santo. Antes de haver a criação do mundo, o Espírito Santo já estava trabalhando. Ele nunca parou de trabalhar, porque ele é eterno. Ele é eterno. E interessante que por ele ser eterno, a primeira promessa foi feita no Éden. Se Deus, ele é Jesus, se Deus, ele é o Espírito Santo, então a primeira promessa feita foi de Jesus, lá no Éden, nos primeiros capítulos da Bíblia. Então aí nós estamos vendo a eternidade do Espírito. Depois da eternidade do Espírito, aí sim começa a surgir as promessas, que a primeira foi feita no Éden. Aí quando a gente vê ali a saída do povo do Egito, a gente vai ver, sabe? Moisés, quando desceu do monte, ele começou a pregar pelo Espírito Santo sobre as promessas. Quando nós lemos em Deuteronômio, que é o capítulo 28, versículo 1, a gente vai ver que Moisés, ele já começa pregando sobre as promessas. Aí nós podemos constatar na Bíblia, entendeu? A promessa do Espírito Santo feito a Otoniel. A promessa do Espírito Santo feito a Gedeão. A promessa do Espírito feito a Sansão. A promessa do Espírito feita a Noé. A promessa do Espírito feita a Davi. A gente vai ver isso no Salmo 51. Ele diz: olha, que o Espírito de Deus não se afaste de mim. Eu quero uma nova renovação. Aleluia. Aí a gente vai ver o profeta Joel fazendo a promessa no capítulo 28, versículo 28, 29, 30 e 31. Ele fazendo a promessa do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Agora a promessa, ela tem sido parcial, desse Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne. Tem sido parcial. Mas quando vai ser a totalidade do derramamento desse Espírito Santo sobre todas as carnes? Vai ser no milênio, onde não vai haver pecado, não vai haver idolatria. Aleluia. Aonde o Espírito de Deus, ele vai, o quê? Ele vai pairar sobre todos no período do milênio. Aí ninguém vai se escapar. Por isso que hoje esse derramamento, ele é parcial. Ele não é numa totalidade ao ser humano. Ele é parcial. É um pouco aqui, outro pouco lá. Então todo crente, ao levantar a mão para Jesus como seu Salvador, ele foi selado. Ele foi autenticado. Ele carrega uma marca. E essa marca é vista por Satanás e todos os seus demônios. E não pode tocar sem a permissão de Deus. Para tocar na vida de Jó,
ele pediu permissão a Deus. Sabe por quê? Porque quando os reis morriam, quando Jesus morreu, a pedra em que Jesus, aonde Jesus foi sepultado, a pedra foi selada. Era o selo do rei, ali ninguém podia mexer. E se mexesse naquela pedra selada, seria morto a espada, porque tinha o selo do rei. E nós temos o selo do rei eterno, o selo do Pai, o selo do Filho e o selo do Espírito Santo, aleluia. Por isso que a igreja, ela se movimenta, ela avança, porque ela tem uma força que vem dos céus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E existe, irmãos, uma outra palavra que está no texto de hoje, que é no Evangelho de São Lucas, que é o capítulo 24, versículo 49, em Atos, capítulo 1, versículo 8, uma outra palavra que é chamada dunamis. 120 vezes aparece no Novo Testamento, que fala de poder, Aleluia. fala de glória, fala da presença do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, fala das promessas, dos dons espirituais. É uma palavra de força, é uma palavra de coragem, é uma palavra de entusiasmo, é uma palavra de revestimento, te capacitando para você enfrentar o diabo com todas as suas legiões, aleluia. É um revestimento para você andar no dia a dia, para você deitar, levantar, acordar, revestido com este poder glorioso do Espírito Santo. Dunamis é usado 120 vezes no Novo Testamento, e o termo geral refere-se à força, a poder, à habilidade do poder do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. A capacidade que o Espírito Santo tem, vocês nem imaginam. Vocês pensam que vocês estão aqui por um acaso? Vocês pensam que vocês vieram aqui por um acaso? Vocês acham que vocês levantaram a mão e estão firmes em Jesus por um acaso? Será que vocês passam pela diversidade da vida e vocês superam, vocês pensam que é por um acaso? Vocês pensam que é por um acaso que vocês estão apedrejados? Vocês acham que é por um acaso que vocês são chamados de quê? Fanáticos? Não, irmãos. É por causa de uma força superior. É por causa do poder. É por causa da habilidade que o Espírito Santo, ele nos capacita. Por isso que nós recebemos a virtude dos céus. Por isso que em Atos capítulo 1, versículo 8, diz que nós temos que nos revestir da sua plenitude. Isto é uma roupagem nova espiritual. É um renovo espiritual.
Andelabastu de obras. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Sabe por que isso, irmãos? Porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E por ele ser uma pessoa, ele tem intelecto. E por ele ter intelecto, ele raciocina. Ele julga. Ele ensina. Como está no Evangelho de São João, capítulo 24, versículo de número. Capítulo 24, isto é, capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo, ele raciocina, ele julga, ele ensina, ele fala à igreja. Não só apenas ele ensina, usando os pastores, usando os líderes, usando os professores e a sua própria palavra. Por quê, irmãos? Os dons espirituais vêm do alto. Os frutos, ele sai de dentro para fora, ele é produzido. Então as promessas de Deus, ele funciona nos dons que vêm de fora para dentro e nos frutos que saem de dentro para fora. Aleluia. E por ele ser uma pessoa, ele ensina. Por que vocês estão aqui? Porque vocês têm tido um bom professor. Vocês têm tido um bom intérprete. O professor é o Espírito Santo. O intérprete é o próprio Espírito Santo da sua própria palavra. É ele que dá sabedoria aos mestres, aos professores, aos teólogos, aos letrados, aos não letrados, aos que sabem ler e aos que não sabem ler. É ele. É o próprio Espírito Santo. Está vendo aí? Por que isso, irmãos? Porque o Espírito Santo, dentro de uma analogia, é dunamis. Aleluia. É poder. É força. É revestimento. É dando coragem para você não parar. É dando coragem para você não desistir. E a cada dia, a cada hora, ele vem com uma revelação diferente. Você às vezes está sentado, ele te inspira, te dá uma revelação diferente. Faz você levantar, estudar a Bíblia, para você levantar, caminhar até a igreja. Aleluia. Porque ele te dá coragem, ele te dá força. Então o Espírito Santo, ele, por ele ser uma pessoa, ele raciocina, ele julga, ele decide, ele fala, Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Esses 3 dias, o Espírito Santo ele tem falado através dos porta-vozes, através dos profetas, daqueles que exercem o dom da profecia. Porque exercitar o dom da profecia não quer dizer que ele é um profeta, ele tem o dom da profecia. E a profecia, no Novo Testamento, é edificação, consolação e exortação. Então o Espírito Santo, ele intercede, Romanos 8, 28, ele convence o homem dos seus pecados, ele impede, Atos 16, versículo 6 e 7, ele convida a igreja, Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Vocês estão aqui hoje porque vocês foram convidados pelo Espírito Santo.